Bem-vinda e bem-vindo ao canal LifeScope Podcast. Hoje a gente vai mergulhar num universo que eu acho fascinante. As tendências de luxo, de arte e principalmente de experiências exclusivas que estão marcando o início de 2026. O nosso ponto de partida é o Ano Novo Chinês, que celebra o Ano do Cavalo. E a gente vai ver como esse símbolo, que é super poderoso, está influenciando a alta moda. A nossa jornada vai ser assim. A gente começa com as coleções de grandes marcas, depois passa para a reinvenção de um ícone da moda que vira tela de arte, e no final a gente sobe até os Alpes suíços para descobrir umas experiências que, olha, desafiam a nossa percepção. E o que é interessante, né, é como esses temas que parecem tão distintos, moda, arte, turismo, na verdade, eles contam uma única história. Todos eles refletem uma busca por significado, por exclusividade e, talvez o mais importante, por novas formas de sentir o mundo. É quase uma resposta a um desejo coletivo por algo que vá além do material. Total. Faz todo sentido. Ok, vamos analisar isso então. O Ano do Cavalo na cultura chinesa é um símbolo muito forte, né? Ele representa energia, vitalidade, rapidez e, acima de tudo, liberdade. São conceitos muito potentes. Sim, e é por isso que é um prato cheio para as marcas de luxo. Não se trata só de, colocar a imagem de um cavalo num produto. É sobre incorporar um espírito. É associar a marca a essa ideia de dinamismo, de poder, de uma certa independência audaciosa, sabe? É uma narrativa muito mais forte do que um simples desenho. Exato. E as abordagens que a gente está vendo são muito diferentes umas das outras. Isso mostra a sofisticação, né? A Burberry, por exemplo, ela parece ter ido por uma celebração mais direta, mais festiva. Lançaram uma campanha que mistura os tons de vermelho, que a gente já associa à celebração, com o xadrez icônico deles. As vitrines na Ásia já estão com esse espírito. É bem visual. É uma estratégia de imersão, né? A Burberry quer que o público sinta a energia do momento de forma imediata. É acessível, é vibrante, funciona muito bem para gerar um impacto rápido nas redes sociais, por exemplo. Mas tem um risco aí. Qual? O risco de ser uma interpretação um pouco superficial, que se esgota assim que o ano acaba, entende? Entendi. É um bom ponto. E no contraste total com isso, a gente tem a Longines, que adota uma abordagem bem mais sutil, mais conceitual. A coleção deles, a Master Collection Year of the Horse, é uma edição limitada a exatamente 2026 peças. Isso já cria um senso de exclusividade, né? E o mais interessante é que o design do relógio não mostra um cavalo de forma óbvia. Ele brinca com os ciclos da lua, com os ritmos do tempo. Ah, que legal. Sim, é uma conexão mais poética. Mas será que essa sutileza não corre o risco de passar batido pelo grande público? Mas eu acho que esse é exatamente o objetivo. Enquanto a Burberry fala com as massas, a Longines está conversando com um conhecedor. Alguém que aprecia a mecânica, a história, o simbolismo por trás do objeto. É um luxo que sussurra, sabe? Em vez de gritar. O valor não está no reconhecimento imediato, mas no conhecimento que é compartilhado por um grupo seleto. É uma ótima forma de colocar. E aí, claro, temos a Hermes. Para eles, o tema do cavalo não é uma tendência, é a essência deles. A marca foi fundada lá em 1837 como uma selaria para a nobreza europeia. O universo equestre está no DNA. A conexão deles é a mais autêntica possível, não tem nem discussão. Mas isso não pode ser uma desvantagem? Tipo, se o cavalo já é o DNA deles, eles não correm o risco de parecer, sei lá, previsíveis? Enquanto outras marcas estão inovando com o mesmo tema? Essa é a questão central. E isso mostra 3 níveis de maturidade de marca. A Burberry usa a tendência para gerar impacto imediato. A Longines mira num nicho para reforçar a exclusividade. Mas a Hermes não precisa usar a tendência. A tendência é que serve a ela. Nossa, é verdade. É o nível mais alto de branding. A identidade deles é tão forte que, por acaso, virou o tema do momento. Para eles, é só mais um dia de trabalho. O que, ironicamente, é a declaração de poder mais forte de todas. Essa ideia é fascinante. E essa questão do que define o valor de um objeto,
me faz pensar. E se o maior luxo hoje não for mais um objeto? E se a exclusividade máxima for algo que não dá para guardar num cofre? Uma memória, talvez? Acho que você tocou no ponto central da nossa discussão. Isso nos leva direto para o que a Dior está fazendo, que é um meio-termo genial entre o produto e a arte, o objeto e a ideia. Exatamente. Este ano marca o 10º aniversário do projeto Lady Art, e a premissa é brilhante. A Dior convida artistas do mundo todo para usar a icônica bolsa Lady Dior como se fosse uma tela em branco. A bolsa deixa de ser só um acessório, né? Ela vira uma escultura usável. E, para o colecionador, o valor vai muito além do material ou da marca. Passa a ser o valor da visão daquele artista encapsulada ali. A Dior está, na prática, vendendo um pedaço de uma exposição de arte que você pode carregar no braço. E a diversidade de visões é o que torna o projeto tão poderoso. Por exemplo, o artista britânico Mark Quinn, ele focou no tema dos olhos, da visão, da percepção. Ele criou uma peça que literalmente olha de volta pra gente. É um pouco perturbador, mas... Magnético. É uma abordagem bem conceitual, né? Quase filosófica sobre o ato de ver e ser visto no mundo da moda. A bolsa se torna um agente ativo, não um objeto passivo. Totalmente. E no outro extremo, a pintora francesa Inès Longevial. O design dela é centrado na feminilidade moderna, com cores vibrantes, formas que transmitem força. A bem mais expressiva. Muito mais. É uma celebração de identidade através da cor. Isso já mostra o alcance do projeto, né? Você vai do filosófico ao visceral. E cada bolsa atrai um tipo de comprador completamente diferente. A pessoa que se conecta com a obra do Kim provavelmente não é a mesma que se conecta com a da Longevial. É muito inteligente. A Dior consegue multiplicar o público dela dentro de um único produto. E não para por aí. Tem a artista celta Aliama Marache, que trouxe motivos surrealistas. A bolsa vira um portal para um mundo de sonhos. E, em total contraste, o minimalista coreano Liu Van. Ele reduziu a bolsa à essência, foco total na forma, no espaço, no silêncio. Isso é fascinante, mas é arriscado também. Para o consumidor médio, uma bolsa do Liu Fan pode parecer vazia, talvez. Isso levanta uma questão importante. Essa arte é para ser entendida por todo mundo? Ou é um código para uma elite que entende o minimalismo? É uma pergunta excelente. Onde termina a moda e onde começa a arte? Ao fazer isso, a Dior não está só vendendo uma bolsa, está vendendo uma peça de coleção. O valor deixa de ser definido pela estação e passa a ser definido pela proveniência artística. Vira um artefato cultural. Mas quem define o valor final disso? É o nome Dior? É o nome do artista? Ou é essa sinergia? E essa pergunta nos leva a pensar sobre o que é o luxo hoje. Se uma bolsa pode ser uma obra de arte, o que mais pode ser elevado a esse status? A busca por exclusividade está saindo do tangível. Indo para o experiencial. Porque se pode viver. Exatamente. E para explorar essa ideia, vamos mudar de cenário. Totalmente. Dos ateliês de Paris para o topo dos Alpes suíços. O exemplo máximo disso talvez seja o Cabanon Tutan. Imagina só, a mais de 3.000 metros de altitude, foi inaugurado o primeiro hotel de luxo da Europa, dentro de um chalé de alta montanha. Nossa! A exclusividade é a palavra-chave. O lugar acomoda no máximo 12 hóspedes e só é acessível por gôndola, esqui ou snowmobile. O próprio acesso já é parte da experiência. A dificuldade e o isolamento. Isso cria uma barreira que define o luxo. Não é sobre opulência visível para todo mundo, como um hotel 5 estrelas numa cidade. É um refúgio privado quase secreto. O luxo está na dificuldade de acesso. E uma vez lá, o serviço é de outro nível. Tem chefe particular, equipe de serviço pessoal, menu personalizado. Mas as experiências são o que realmente diferenciam. Tipo, ter acesso às pistas de esqui antes de todo mundo. Eles chamam de first tracks. Ah, isso é incrível. Ou fazer passeios noturnos de esqui. E, se a pessoa quiser, pode até ter uma sauna móvel instalada para ela na geleira. Uma sauna móvel na geleira? É, haha. Parte de mim acha isso o auge do luxo.
E a outra parte se pergunta como a pessoa volta para o chalé sem congelar. Mas a ideia de ter uma experiência única é o ponto, né? Com certeza. E se a gente conectar isso com o panorama geral, o verdadeiro produto de luxo aqui não é o quarto ou a sauna. O luxo é o tempo, é o espaço, é o acesso, é o silêncio da montanha, a neve intocada, a sensação de ser a primeira pessoa do dia a descer a pista. Isso redefine o luxo como algo a ser vivido, a ser sentido. É um luxo para si mesmo, não para os outros. É a antítese do luxo ostentatório. E essa ideia de sentir o ambiente de uma forma diferente também está sendo explorada pela arte, nesse mesmo cenário. Lá em St. Moritz, o artista Karsten Holler instalou uma obra chamada Pink Mirror Carousel. À primeira vista, parece um carrossel clássico, de parque. Ah, sim. Mas conhecendo o trabalho dele, sempre tem algo a mais. Sempre. Ele tem formação como cientista, né? A arte dele é quase um experimento. Ele pega objetos familiares e subverte nossa experiência com eles. E é exatamente isso que ele faz aqui. Em vez de uma volta rápida, cheia de adrenalina, este carrossel gira de forma incrivelmente lenta. Uma volta completa leva 2 minutos. E em vez de cavalos coloridos, ele tem espelhos cor-de-rosa. O efeito é hipnótico. Os espelhos refletem a paisagem alpina, o céu, a neve, e misturam isso com os movimentos lentos dos visitantes. É genial. Ele não está nos dando um objeto para admirar. Ele está nos dando uma ferramenta para alterar a nossa própria percepção. Ao desacelerar o movimento que a gente associa com velocidade, ele nos força a prestar atenção no tempo, no espaço. De repente, você não está mais só vendo os Alpes. Você está fundido com eles, girando lentamente numa paisagem espelhada e rosa. É incrível como ele usa algo tão familiar para nos desafiar. E isso se conecta de forma tão clara com a experiência do chalé de luxo, embora por caminhos diferentes. Sem dúvida. Tanto o chalé quanto a instalação de arte usam o cenário dramático dos Alpes para criar uma experiência sensorial única. Um faz isso através do serviço e da exclusividade, criando um santuário pessoal. O outro faz através de uma intervenção artística que nos faz questionar a realidade. Mas ambos, no fundo, nos convidam a fazer a mesma coisa: desacelerar, estar presente e perceber o mundo ao nosso redor de uma maneira completamente nova. Que conexão interessante! A gente começou nossa análise com a energia veloz do ano do cavalo, ditando o ritmo da moda. Passamos pela arte que transforma um produto num objeto de contemplação e terminamos no topo dos Alpes em experiências que, paradoxalmente, nos convidam a fazer o exato oposto, abrandar e reavaliar nossa relação com o tempo. Isso levanta uma questão importante, né? Enquanto o mundo parece acelerar cada vez mais, a gente vê uma tendência forte no luxo que busca justamente o oposto, a desaceleração. Seja através de um giro de 2 minutos num carrossel que nos força a contemplar, ou de um refúgio isolado numa montanha que nos desconecta do ruído. O que isso diz sobre os nossos desejos mais profundos? Será que o luxo supremo, no final das contas, é simplesmente encontrar uma nova forma de experienciar o próprio tempo? Um pensamento poderoso para encerrar. Este foi o LifeScope Podcast da semana. Fique bem.